Dono da JBS grava o presidente Michel Temer dando aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Essa é a notícia bombástica aí. Bombástica para os que tinham a ilusão de que o governo é inocente. O canal Notícias Comentadas já vem também falando sobre diversas outras notícias que confirmam aí, que mostram vários casos em que Michel Temer é acusado de corrupção. Então muita gente está tratando isso aqui como bombástica. Eu sinceramente não estou muito admirado disso não. A notícia foi publicada aqui por Lauro Jardim, que é o colunista aqui do jornal O Globo, que historicamente é um franco apoiador de Michel Temer. Imagino que o cara lá, o apresentador do jornal Globo, deva estar extremamente constrangido, porque o Lauro Jardim revelou uma coisa dessa com o seu ente aí preferido, que é o Michel Temer. Você nunca viu o jornal O Globo falando mal do Michel Temer. Portanto, a notícia aqui diz o seguinte: Joesley Batista e seu irmão Wesley confirmaram a Fachin o que falaram a PGRS. Uma outra coisa que é importante entender, pessoal, é que essa notícia aqui você só está vendo porque houve um vazamento. Um vazamento aqui, ó. Após vazamento da delação dos donos da JBS, bolsa deve abrir em queda. E abriu em queda. Tá? Então, a bolsa de valores deve abrir em queda e bem tratar operadores ou preparado para o pior depois do vazamento da delação dos donos do frigorífico JBS. Então, assim, eles fizeram a delação, aquilo tudo muito bem protegido, só que vazou. Aí ferrou, amigo. Vazou, foi para a imprensa. Quem pegou? Lauro Jardim, resolveu publicar. Aí o negócio se estourou. Só que isso aqui já se sabe há muito tempo. Tá? E a primeira coisa, antes de eu ler isso aqui para vocês, vou falar sobre esse vazamento. Vamos explorar um pouco mais isso? Vamos entender um pouco melhor? Sérgio Moro põe sigilo máximo sobre o depoimento de executivo da Odebrecht que falava de coisas sobre Michel Temer. Propina que Michel Temer negociou com ele. A depender do Sérgio Moro, da Lava Jato na primeira instância, que quem comanda é Sérgio Moro, o sigilo é máximo, isso não vaza para a imprensa. Da Lava Jato do Sérgio Moro só vaza o que interessa a um determinado grupo de pessoas, inclusive o próprio juiz e o Ministério Público Federal que está ali fazendo as denúncias. Nada de Michel Temer, Aécio Neves vazou através dessas pessoas. Sérgio Moro não é herói de nada. Aqui um outro site diz aqui, ó. Em um outro caso, em que foi o depoimento do Lula, Sérgio Moro, esse vazou em tempo real. Moro presenciou vazamento ilegal em tempo real para o site antagonista. Defesa de Marcelo Odebrecht protesta porque uma oitiva sigilosa dos advogados descobre que o site antagonista estava transmitindo em tempo real tudo o que ocorria na sala de audiência de Sérgio Moro. Foi avisado o Sérgio Moro e ele disse que não podia fazer nada. Portanto, esses vazamentos aqui na alçada aqui do Sérgio Moro só acontecem a quem interessa ao Sérgio Moro, pelo jeito. Tá? Então, é vazamento. Quando é de um grupo, ele protege. Quando é de outro grupo, ele libera. Libera com tudo. Tá? Então, só para esclarecer que isso aqui só saiu por causa do vazamento do depoimento ao Fachin, que é do STF, não tem nada a ver com a primeira instância, portanto não há heróis aqui. Isso aqui foi um vacilo que deram e aí vazou. O que é que vazou? A gente vai ter que ler essa notícia aqui inteira da coluna do Lauro Jardim. Seguinte, na tarde de quarta-feira passada, Joesley Batista e seu irmão Wesley entraram apressados no STF e seguiram direto para o gabinete do ministro Edson Fachin. Os donos do JBS, a maior produtora de proteína animal do planeta, estavam acompanhados de mais 5 pessoas, todas da empresa. Foram lá para o ato final de uma bomba atômica que explodirá sobre o país, a delação premiada que fizeram com o poder de destruição igual ou maior que o da Odebrecht. Diante de Fachin, a quem cabe homologar a delação, os 7 presentes ao encontro confirmaram tudo o que contaram à Procuradoria ao PGRS em abril foi por livre e espontânea vontade, sem coação. Quer dizer, eles já falaram em abril, nós estamos em maio. Eles só foram lá contar que falaram para que ele se preparasse que a coisa ia explodir. E realmente explodiu. Só que explodiu ontem, dia 17 de maio, quando vazou essa informação aqui, o Lauro Jardim resolveu publicar. É uma delação como jamais feita na Lava Jato. Nela, o presidente Michel Temer foi gravado em um diálogo embaraçoso. Diante de Joesley, Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Louros, que também perdeu o mandato aí por determinação do Fachin, para resolver um assunto da JF. Posteriormente, Rocha Louros foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Filmado. Provas concretas.
Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Diante da informação, o Temer disse: tem que manter isso, viu? Quer dizer, tem que manter o esquema que mantém os dois calados. Temer, presidente do Brasil. Em nota, Temer disse que jamais solicitou pagamentos para obter silêncio de Cunha. Só que foi gravado, Temer. Perdeu a graça já. Daqui a pouco o Temer vai fazer um pronunciamento, a gente vai ver o que ele vai falar, se ele vai renunciar ou não. Tem muita gente já especulando isso. Fato é que fica difícil comandar o Brasil, ainda mais fazer as reformas entreguistas que o governo Temer, PSDB, aliás, o governo PSDB implementado pelo Temer está fazendo. PSDB também que teve seu presidente afastado do partido por estar envolvidos em processo de corrupção. Então, tudo junto. Tanto pegou o Temer, pegou o PSDB junto, porque é o governo do PSDB implementado pelo PMDB de Michel Temer. A assessoria do deputado Rodrigo Rocha Loures informou que ele vai esclarecer os fatos divulgados sobre... Claro que vai ter que esclarecer. Aécio Neves foi gravado também pedindo 2 milhões a Joesley. Diferente da Odebrecht e da OAS. A OAS disse: não, o Lula mandou eu destruir as provas, eu não sei de nada, o que aconteceu, eu esqueci, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, me dê um remédio para eu lembrar, esqueci. Pois é, diferente desses outros que esquecem, que ouviu falar, que alguém disse, que não sei o que, sei que lá, o pessoal do JBS resolveu gravar e filmar. E estão de aplausos. Apesar de participarem de processo de corrupção, o que devem pagar por isso, eles estão de aplauso porque viram que a coisa ia pegar para eles. Alguém tinha que pagar o silêncio do Eduardo Cunha, escolheram eles e eles resolveram gravar então o processo. O dinheiro foi entregue ao primo do presidente... O dinheiro foi entregue a um primo do presidente do PSDB, numa cena devidamente filmada pela Polícia Federal. É por isso que a irmã do Aécio Neves também foi presa no processo, porque ela é a operadora do processo todo aí. Esse vídeo também está aqui no canal Notícias Comentadas. Na nossa lista de vídeos aqui você vai ver que a irmã de Aécio Neves foi presa por operar esquemas de Aécio Neves. Tá aqui, eu vou deixar o link também para vocês. Tá? Então, aqui o Lauro Jardim também fala o seguinte: Guido Mantega era o contato com o PT. Joesley relatou que também Guido Mantega era seu contato com o PT. Era como um ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma, que o dinheiro da propina era negociado para ser distribuído aos petistas e aliados. Manteiga também operava o interesse da JBS no BNDES. Então Manteiga também deve entrar nesse processo. Vamos ver, tomara, já que eles estão falando isso, tomara que eles tenham também gravado Guido Mantega. Então, Joesley revelou também que pagou 5 milhões para Eduardo Cunha após sua prisão. Valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com ele. Quer dizer, mesmo depois de preso, Eduardo Cunha continuava recebendo grana, 5 milhões. Disse ainda que devia 20 milhões pela tramitação de lei, que a desoneração tributária do setor de frango. Lembram que nós falamos sobre isso aqui, que o PMDB vendia leis, PSDB também vendia leis. Pois é, 20 milhões agora que a JBS aqui pagou, né, para o Eduardo Cunha para fazer isso. Pela primeira vez na Lava Jato foram feitas ações controladas num total de 7. Ou seja, um meio de obtenção de provas em flagrante, mas em que a ação da polícia é adiada para o momento mais oportuno da investigação. Significa que os diálogos e das entregas de malas com dinheiro foram filmados pela Polícia Federal. Por isso que mandaram prender, por isso que o Aécio perdeu o mandato, porque foi filmado. Ficou feio dizer que não. Então, uma determinada ala aí da Polícia Federal resolveu investigar o outro lado, que é aquele lado que é protegido normalmente pela primeira instância. É o lado que tem sigilo, ninguém faz nada por ele. Aí você vai dizer: não, mas aí não podia sim, mas a irmã do Aécio Neves não tem foro privilegiado. Por que o Moro nunca resolveu investigar ela? Hoje ela está presa, mas por ordem do Supremo. Entendem? Moro podia sim ter investigado as pessoas que cercam, por exemplo, esses empresários que afirmam que deram propina. Todas as outras pessoas, não é todo mundo que tem foro privilegiado. E ele poderia. Só que o que ele fez? Colocou sigilo máximo sobre o depoimento. Aqui na Veja, claro que eles estão dizendo: o juiz federal está vacinado contra vacinamento de depoimento. Quer dizer, está vacinado. Quer dizer, oh, coisa boa, o juiz vacinado, e agora que tá bom. Tem nada disso. Não tem nada disso. Tá? Então, aqui diz o seguinte:
Se a delação da Odebrecht foi negociada durante 10 meses, a OAS se arrasta por mais de um ano. A JBS foi feita em tempo recorde, no final de março. Isso aqui é porque a JBS foi feita aqui no STF. No final de março se iniciaram as conversas. Depoimentos começaram em abril, a primeira semana já haviam terminado. A tratativa foi feita, lá Francisco, no caso único, aliás, assim virando também delator. Nunca antes na história os colaboradores viram um negociador virar delator. A velocidade supersônica para que a PGRS tenha topado a delação tem uma explicação cristalina. O que a turma de JBS tinha nas mãos era algo nunca visto pelos procuradores. Conversas comprometedoras gravadas pelo próprio Joesley com Temer e Aécio, além de todo um histórico de propinas distribuído a políticos nos últimos 10 anos. E pode ter certeza que também vem bomba aí em direção ao PT, tá? Isso aqui não é só o PSDB, não é exclusividade do PSDB nem do PMDB, não. Em duas oportunidades, em março, o dono da JBS conversou com o presidente e com o senador Tucano, levando um gravador escondido, arma que já se revelara carteira sobre o bolso de paletó de Sérgio Machado, delator que inaugurou a leva de áudios comprometedores. Olha, o Sérgio Machado, como também nós já falamos, também contou tudo e mostrou tudo. Esses áudios já estão lá. Só que agora está aparecendo cada vez mais áudios. Fica feio para a Polícia Federal estar protegendo aí determinados grupos de pessoas. Para que as conversas não vazassem, a PGS adotou um procedimento comum. Wesley, por exemplo, entrava na garagem da sede de Tatará dirigindo o próprio carro e subia para a sala de depoimento sem ser identificado, assim como os outros delatores. Ao mesmo tempo que delatava no Brasil, a JBS contratou um escritório de advocacia para tentar um acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Fechá-lo é fundamental para o futuro dos grupos do irmão Batista. A JBS tem 56 fábricas nos Estados Unidos, onde lidera o mercado de suínos, frangos e de bovinos. Precisa também fazer um IPO, abertura de capital da JBS, tarará. Pelo que foi homologado por Fachin, os 7 delatores não serão presos e nem usarão tornozeleiras eletrônicas. Será paga uma multa de 225 milhões para livrar da operação Greenfield e da Lava Jato, que investigam a JBS há 2 anos. Então, essa é a notícia aqui do blog aqui do Lauro Jardim, que vazou. Após isso, nós temos a repercussão aí em outros sites, como é o País, diz que a declaração da JBS abala o governo Temer e Congresso. Instabilidade política faz Ibovespa desabar e Bolsa de São Paulo suspende a operação. Movimentos sociais convocam novos protestos contra Temer. Acompanhe a cobertura. Então, realmente é uma coisa bombástica aos que acharam, a quem está surpreso hoje em dia, é ao que o pessoal que vivia defendendo Temer. Delação JBS confirma que a corrupção não é privilégio de um único partido ou governo, diz cientista político. Será mesmo que os coxinhas, que são aí os heróis do impeachment, os coxinhas, todos eles, inclusive Aécio Neves, a gente inclusive fez um vídeo sobre isso, os heróis do impeachment, será que eles vão entender isso? Ou será que eles fazem parte do processo e não querem entender? Além de abalar o cenário político, as supostas delações dos donos da JBS podem ensinar uma lição aos brasileiros. A corrupção está em todos os governos e em todos os partidos, diz o cientista político professor Cláudio Couto. Olha, pessoal, eu acho que é o seguinte: o Brasil vive um momento muito positivo. Tem muita gente que vai dizer, meu Deus, mas nunca houve tanta corrupção. Não, eu não acho que nunca houve tanta corrupção, não é isso. É que nunca se soube tanto sobre as corrupções do Brasil como se sabe hoje. Uma das coisas é justamente a velocidade da comunicação, a própria existência do canal Notícias Comentadas, assim como outros e outros. Eu sei que existem muitos meios desses de comunicação que estão corrompidos também, vários bloguistas, youtubers, pessoas compradas, A gente vê o MBL defendendo o Michel Temer, aquele movimento vem pra rua defendendo Michel Temer, Todos esses movimentos defendendo Michel Temer. E aí, por que defende? Por que você acha que defende? Lá na frente a gente viu que eles receberam dinheiro também do Michel Temer. Então por isso que defendem. Apesar disso, a comunicação ficou mais democrática e permite que pessoas como Morpheus, o Oráculo, criem o canal Notícias Comentadas e levem as pessoas a refletir. Assim como Morpheus, também várias outras pessoas e jornalistas podem fazer hoje o jornalismo independente. É por isso que eu sempre disse a vocês que é importante que todos vocês criem seus canais, porque é preciso fortalecer esse movimento de democratização da mídia. Olha, essa mesma mídia que hoje vazou essa informação aqui, que é o Lauro Jardim, inclusive o Lauro Jardim também fez outras publicações assim, é a mídia que apoiou todo esse processo.
Foi a Globo que apoiou o golpe de 64 e pediram desculpa. Foi a Globo que apoiou o golpe de 2016 e não pediram desculpa. Né? A grande mídia. O próprio Silvio Santos, esses dias, o Temer foi lá e conversou com ele, deu 2 coxinhas para ele comer lá e ele acabou fazendo propaganda também a favor do governo, a favor da reforma da Previdência, que é do Temer, que é um governo altamente comprometido com os grandes empresários do Brasil, quebrando o setor público para que as empresas assumam serviços que pela Constituição brasileira devem ser feitos pelo Estado brasileiro, que é tornar o país socialmente mais justo, especialmente para os que não têm condições. Isso que diz a Constituição brasileira, que a Janaína Pascoal esqueceu de falar. Ela apoia o Michel Temer. Janaína Pascoal também apoia. A gente não pode esquecer o nome desse povo todo. É importante que se lembre. É importante construir a memória, inclusive a memória que o próprio Michel Temer, através da reforma da educação, que os estudantes foram contra e foram criminalizados pela grande mídia, né? A educação que sofreu um golpe aí pelo Michel Temer e pelo Mendonça, o ministro da Educação, Mendonça Júnior, sei lá como ele chama, que resolveram tirar a história da grade obrigatória da educação no ensino médio no Brasil. Eles não querem que o brasileiro tenha história, que ele tenha memória, porque a memória complica, né? Imagine nas próximas eleições o brasileiro esqueceu já que o Temer aí pediu ajuda para comprar o silêncio do Cunha. Então, pô, se todo mundo esquecer disso, ele pode se candidatar de novo ou então indicar alguém, quem sabe ganhar, por causa disso, por causa de memória. Só que nos dias de hoje, com o meio de comunicação melhorado, a gente consegue reverter esse quadro, tá? Então é isso o que a gente tem hoje. A gente tem uma vantagem muito grande. Eu não acho que o Brasil está vivendo um momento ruim, não, pessoal. Resumindo, é um momento muito positivo para o Brasil, em que a gente está passando o Brasil a limpo. Eu vejo isso de forma positiva. Chega de ilusões. A gente tem que saber o que de fato acontece no Brasil. E se hoje aparece mais corrupção, não é porque a corrupção cresceu, é porque ela sempre existiu, só que o que muda hoje é que a gente tem meios de comunicação mais velozes. É por isso que a gente sabe mais rapidamente. É por isso que muita coisa vai ser revelada ainda conforme os meios de comunicação vão ficando mais democráticos. Enquanto houver monopólio de comunicação, por exemplo, com essas 5 famílias comandando a comunicação no Brasil, a gente fica refém disso. Então, mais do que nunca, é urgente que o brasileiro se livre do vício dos canais de televisão que não estão comprometidos com a notícia em si, a notícia verdadeira. Eles estão comprometidos com o bolso deles. E quem paga mais, assim como numa prostituição, quem paga mais leva a grande mídia para onde quiser. No momento, o Temer está pegando o dinheiro seu, o dinheiro dos impostos, para pagar a mídia que se prostitui, que publica só o que eles querem. E normalmente a favor do governo. A gente está vendo o SBT e você vê, está vendo lá, se não tiver a reforma da Previdência, você pode ficar sem seu salário. É isso que o Silvio Santos, a rede do Silvio Santos está mostrando para você. Por quê? Você acha que é porque ele acha o penteado do Temer bonito? Não. É porque ele recebe dinheiro de imposto para fazer esse tipo de coisa. Lavagem cerebral nas pessoas mais simples, que não conseguem ter essa capacidade de discernimento. Por fim, o Fachin homologa a delação dos donos e com isso o conteúdo permanece em sigilo. Infelizmente a gente vai ter que trabalhar com isso. Quem sabe vaze alguma coisa, só através de vazamento a gente consegue saber. Até hoje os vazamentos são seletivos. Só se vaza coisa que para incriminar e derrubar o PT. Né? Estranhamente o PT é o partido que fortaleceu a Polícia Federal e fortaleceu o Ministério Público. Então existem algumas coincidências que devem ser levadas em consideração. Só que dessa vez vazou alguma coisa aí que pode derrubar o governo Temer. Joyce Batista gravou o Temer dando aval para comprar o silêncio de Cunha, solicitando 2 milhões, segundo o Globo. Com homologação, delação passa a ter validade jurídica. Isso que significa homologar. Passa a ter validade jurídica, passa a ser considerado. Eu tenho quase certeza que se fosse aqui um outro juiz, aí ele não faria nada. Ele cancelaria as provas, arquivaria, diria que não pode fazer nada e que não sei o que mais.
Eu vou só dar uma dica para que vocês lembrem que a justiça no Brasil ainda tem uma grande parte dela que é partidária. Eu acho que é assim. Começou-se um processo para derrubar um governo, só que não se contava, né? Pensava-se que poderia controlar o gigante aí que foi esse movimento que aconteceu no Brasil. Por quê? Sérgio Moro, que é o juiz que protege o PSDB, né? Ninguém do PSDB foi preso pelo Sérgio Moro. Ele disse que não fazia sentido investigar o PSDB porque o PSDB ele não pertencia ao governo, era oposição. Portanto, não precisava ser investigado. E hoje, o vazamento fez com que o Aécio Neves perdesse o mandato. Para você ter uma ideia de como a justiça brasileira também está, de certa forma, aí, é suspeita. Inclusive, um próprio procurador do TSE, como eu falei lá no outro vídeo, também foi afastado por suspeita de corrupção. Agora é assim, ninguém afasta ninguém por suspeita. É preciso ter uma prova muito concreta. E o cara já foi afastado. Só que a grande mídia ainda não teve tempo, que tudo está acontecendo agora, não teve tempo de mostrar o que de fato está acontecendo. Tá certo? Então, esse é o resumo dessa notícia que está abalando o Brasil. Eu vou deixar aqui o link do Lauro Jardim para que você possa ler com mais calma e aconselho que você investigue, amigo. É preciso você ter consciência do que de fato acontece no Brasil. Chega de ilusão, chega de estar lendo notícia pela metade, chega de ler só o título da notícia. Assista ao vídeo do Notícias Comentadas, compartilhe, mas também leia mais fontes dos dois lados, da esquerda, da direita, do centro, de cima e de baixo, para que você forme uma opinião mais centrada. Ver televisão hoje no Brasil é perigoso, porque a televisão comandou o golpe de 2016. A televisão, a grande mídia brasileira não tem compromisso com a notícia no Brasil e cada vez mais isso fica mais comprovado. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.